Olá, gente, salve, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Nesse vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um assunto, ele é bíblico e não sei, não me lembro quem eu ouvi alguém falar sobre 3 dias de escuridão. Será que é possível haver esses 3 dias de escuridão? Bem, eu creio que tudo é possível, tá? Mas não da forma que as pessoas imaginam, porque alguns pensam que o Sol vai deixar de emitir a sua luz, né? A Lua, né? Etc. Existem algumas profecias que falam sobre a queda dos luminares. Também é possível, né? Porque nós não sabemos o que realmente são os luminares, o Sol e a Lua. Eu penso que é tudo artificial. Quem assistiu aquele filme, né, do Jim Carrey, o Truman Show, né, o show de Truman, sabe que Hollywood estava nos mostrando que realmente nós vivemos em uma grande simulação. Isso aqui tudo é uma fazenda, né? Onde nós somos aí o objeto da observação e tudo mais, né? Nós fomos criados, penso eu, para o consumo dessas entidades chamadas criadores, não é isso? E o que seria esses 3 dias de escuridão, por assim dizer? Uma coisa que eu creio e que realmente está acontecendo chama-se a declinação magnética. Muita gente está falando aí que isso tem a ver com profecias, etc. Eu não acredito em profecia, tá? Eu acredito em factos, tá? Eu acredito em acontecimentos cíclicos, né? Periódicos, ou seja, de tempos em tempos. A gente tem pessoas que eu conheço do meu rol, né, de amizade, e essas pessoas elas lidam com astronomia, alguns até de forma amadora e tal. Tem o Anderson Neves, que é astrofotógrafo, e ele sabe que todos os eventos eles foram observados lá pelos antigos, lá da Suméria e outros lá da Pérsia e vários outros, né, continentes da Ásia, por exemplo. Um deles é o ciclo de Saros, e que mostra que todos os eventos, né, os chamados asteroides, né, os chamados cometas, os eclipses, tanto solar quanto lunares, eles já foram previstos porque eles acontecem de tempos em tempos. Então, a questão da declinação magnética, ela poderia sim causar esta escuridão, por assim dizer, esses 3 dias de escuridão. Como assim? Bem, a nossa Terra, né, o nosso universo, e eu me refiro a esse que nós, né, vivemos, interagimos com ele é feito e só existe por causa do átomo, tá? Da matéria densa, tá? Matéria menos densa e tudo mais. Então, se houver alguma perturbação nesse campo eletromagnético, sim, é provável que você deixe de ouvir, você deixe de falar, você deixe, né, de enxergar e de sentir. Mas como assim? Bem, nós somos seres eletrobiológicos, eletromagnéticos, como você queira, né? Nós, seres humanos, temos partes, né, partículas de tudo que existe nesta Terra, ok? Então, o que é que acontece? Se houvesse, né, hoje uma parada do fluxo do campo eletromagnético, todos nós iríamos ficar cegos, surdos, mudos e não sentiríamos nada, tá, gente? Não sentiríamos nada. Não seria obra do sol escurecer ou a lua também deixar de dar a sua luz, mas nós só ouvimos, nós só observamos, nós só cheiramos, nós só sentimos as coisas exatamente por causa dos impulsos eletromagnéticos, e muita gente não sabe disso. A nossa visão é um grande exemplo. Então, se o campo eletromagnético ele deixasse de existir,
o que é que iria acontecer? A gente ia deixar de enxergar, porque os fótons não iriam chegar à nossa íris, então seria uma escuridão total. Os impulsos eletromagnéticos não iam chegar na nossa retina, na nossa íris, né, na nossa córnea, não seriam convertidos esses fótons em impulsos eletromagnéticos, não seriam transmitidos pela nossa rede neural e até que esses impulsos se transformassem em um objeto, ou seja, em uma imagem dentro do nosso cérebro. Então é dessa forma que nós temos a percepção de tudo que está ao nosso redor. Então não há nada de sobrenatural naquilo que vemos, naquilo que sentimos, ouvimos, né? E tudo mais. Isto é eletromagnetismo. Nós somos energia, frequência e vibração. Então, se parasse, né, o átomo parasse, né, de exercer, né, os seus movimentos, né, para gerar esses impulsos eletromagnéticos, essa senoide, né, esses semiciclos, né, positivos e negativos, então o ser humano seria um vegetal. Nós deixaríamos de ver, né, deixaríamos de sentir o paladar, né, deixaríamos de sentir frio e calor. Então tudo que nós sentimos, gente, tem a ver com eletricidade. Nós somos seres eletrobiológicos. Então, se a declinação magnética de alguma forma, né, tornar, né, inexistente o campo eletromagnético da Terra, o chamado cinturão de Van Allen, né, que é um torus magnético, esse torus deixar de funcionar, então o ser humano vira um vegetal. Então, se isso acontecer, como já aconteceu há pouco tempo, a declinação magnética e todas as cabeceiras de pista dos aeroportos tiveram que ser modificadas porque houve uma mudança de 1 grau. Então, a cada 65 anos, há um desvio de 1 grau nesse chamado, né, norte magnético, e isso exatamente em função desta mudança, dessa rotação, desse círculo magnético, Sol e Lua, que estão indo em direção a outras terras. Então é provável, é possível que haja, tá, uma escuridão, se houver, tá, um distúrbio muito intenso, muito forte aqui na Terra. Então o ser humano, todos os animais, tá, e todos os seres vivos, por assim dizer, irão deixar de ouvir, de sentir, né, de ver, tá, e tudo mais, se houver uma mudança muito drástica, sei lá, falam de inversão magnética. Então, se houver essa inversão magnética, imagina, provavelmente a gente vai ver tudo de cabeça para baixo por um período, hipoteticamente falando, né? Porque tudo são senoides, semiciclos positivos, depois 0, semiciclo negativo, 0, semiciclo positivo, 0. Então é isso, nós somos energia, frequência e vibração. Então a gente vê a luz. Por que a gente vê a luz? A gente só vê a luz por causa do ar, né? Então o ar que está aqui é o que faz com que a luz se propague. A luz sempre existiu, né? Como a Bíblia é escrita em código e muita coisa é científica e as pessoas não sabem, mas o faça-se a luz não é criar o sol. Tá? Mesmo que o Sol já existisse há bilhões, milhares, trilhões, não sei, de anos, se não houvesse os gases, né, e inclusive o que nós respiramos, a gente não poderia ver a luz do Sol nem a luz da Lua ou das estrelas, gente, porque a gente só enxerga por causa dessa interação. Então, matéria menos densa, oxigênio, orgônio, né, e outros gases, o hélio, que fazem, que propiciam, tá, o viajar, né, o andar, o caminhar desses fótons até chegar a nós. E outros impulsos também, porque a matéria, digamos, os gases mais densos, eles estão nas camadas mais baixas da atmosfera. E os gases menos densos, os mais leves, estão lá para cima, né? Se não me engano, o primeiro, né, o último é o hélio, né? Depois vem descendo, eu não sei se é o nitrogênio, há uma camada de cima para baixo. E o carbono está a sexta camada. Então, por isso, tá, gente, é que se houver um distúrbio eletromagnético nesse chamado
campo toroidal, que apelidam, tá aí o Marx, sincero, gratidão, seja muito bem-vindo, ok? Então, se houver um distúrbio muito grande, né, no campo eletromagnético da Terra, no torus, né, da Terra, aí sim o ser humano vai enfrentar 3 dias de escuridão, mas não é porque o Sol vai escurecer não, gente, é porque nós não vamos conseguir ver a luz. Então, na criação bíblica, tá, explicando um pouco, é algo científico que está lá, mas a religião tornou em algo divino. Então a luz estava lá. Então o faça-se a luz foram os componentes que foram adicionados à Terra para que o ser humano conseguisse enxergar a luz. Nós só enxergamos a luz por causa dos gases, tá? É claro que tem outros, né, fatores, como é o campo eletromagnético. Então, sem campo eletromagnético, o homem vira um chuchu, tá? Nem um chuchu, é um vegetal, um completo vegetal. Você fica surdo, mudo, cego, não sente frio, não sente calor, porque tudo é sensação, gente. Calor é sensação, frio é sensação. A voz, né, é vibração acústica, ok? Se propaga através do ar, né, da atmosfera e tudo mais. A luz, né, o que enxergamos também se propaga por causa da atmosfera e também dos elétrons, ou seja, campo eletromagnético. Então, tudo tem uma explicação científica. Então, a Terra escurecer pode ser, digamos que o Sol e a Lua se afastem de uma forma, e a polares, né? Hipoteticamente, porque a polares a água salgada, o Sol e a Lua, que criam esse torus, esse campo eletromagnético que a NASA, sei lá, e as agências espaciais chamam de cinturão de Van Allen. Se houver um distúrbio muito grande, então nós deixaremos sim de enxergar, de falar, de ver, de ouvir, né? E tudo mais, ok? Então, basicamente é isso, gente. Nós vivemos nessa matrix, é como um projetor. Imaginemos que o ser humano é um projetor, tá? Então, existe lá o filme, a película, seja lá o que for. Hoje tem um pendrive, você mete no projetor, e aí o que acontece? Aquele projetor, ele projeta, o próprio nome já diz, aquela imagem na parede, tá? Mas a imagem só é projetada porque existe a lâmpada, tá, gente? A lâmpada é o meio pelo qual aquela imagem é projetada na parede. Então, imaginemos que aquela lâmpada, quando ela queima, a imagem continua sendo projetada, só que nós não conseguimos ver porque nós não temos, né, a nossa visão não consegue enxergar aquele campo eletromagnético. Então, por isso que existe a lâmpada, tá? Aquela lâmpada aqui é colocada dentro do projetor, né? Que através da lente joga a imagem e amplifica. Então, imagine isso com os olhos. Como é que é? Claro, meu amigo, faça o que você quiser com ela, seja, assim, o que eu posto aqui, podem usar à vontade, não precisa nem pedir permissão, eu fico honrado, tá, e agradecido quando vocês, sei lá, se quiserem, podem pegar o que vocês quiserem, porque esse canal é nosso, tá, essa plataforma não é minha, e o que eu posto aqui para livre uso das pessoas, tá bom? Então, voltando aí a questão do projetor, então, como é que funciona essa interação entre homem e meio? Ou seja, a lâmpada, se ela deixa de funcionar, ela queima, então você não observa a imagem na parede, só que ela está sendo projetada, mas nossos olhos, né, têm um estreito, né, campo eletromagnético de visão e só enxerga numa determinada faixa. Então foi isso, né, ou é isso que está falando a criação, né? Tudo era escuridão, mas a luz estava lá, gente. Só que, ou seja, não existiam os meios para que essa luz se propagasse. Então, como o ser humano é um ser frágil, tá? É um ser extremamente limitado. Então, nós temos um curto, né, campo visual, temos um curto campo auditivo, e nós só existimos, entre aspas, primeiro pela consciência, mas tem a ver com eletricidade, tudo tem a ver com eletricidade.
átomo, tá? Então a criação é átomo, tá? Então é energia, frequência e vibração. Então basicamente é isso, gente. A gente pode acreditar no sobrenatural, porque o que é o sobrenatural? É algo que extrapola o natural. Então tudo que passa, aquilo que nós conseguimos explicar, deixa de ser natural. Por exemplo, um relâmpago, até pouco tempo, não se sabia como acontecia. Hoje a ciência está um pouco mais avançada, né? Pelo menos a verdadeira ciência, então nós sabemos mais ou menos como se forma, tá? um raio, né? A trovoada também, eu penso que ainda é especulativo, mas existem algumas explicações e tudo mais. Mas o que sabemos é exatamente que nós somos isto: energia, frequência e vibração. Então, quando a luz foi criada, não significa que foi formado o Sol, tá? Foi formado os meios para que a luz pudesse ser observada. Então foi colocado o que? Matéria, tá? Qual matéria foi essa? Os gases, tá? Os gases nobres, os gases menos densos e os gases mais densos. E o que é que isso permitiu? Além de fazer com que o homem pudesse sobreviver, né, respirar esse ar, a luz também se propagar, e todas as outras partículas, que é os fótons, que eles existem, fóton é luz, tá? Então tudo que nos permite enxergar são fótons. Então, por que é que nós sentimos o calor? Isso tem a ver com eletromagnetismo. O Sol pode ser uma espécie de micro-ondas, por assim dizer, um emissor de ondas eletromagnéticas, e o gás ou os gases fazem com que nós sintamos, tá, gente, o calor. Porque, observem, mental rileno, amena, gratidão. Vejam bem, quando você está em um avião, numa altitude de 5.000 metros aproximadamente, ou mais, você sente frio, tá? Então a luz do Sol, ela está sendo emitida de igual forma. Então você está mais próximo, porque você está 5.000 metros acima, por exemplo, do nível do mar. Só que você iria congelar se você estivesse da parte de fora da aeronave, porque a 5.000 metros aproximadamente você tem uma sensação térmica de menos 20 graus, então você morreria quase que instantaneamente. E a pergunta que eu faço: mas por que você sente frio quando deveria sentir mais calor quando você está mais próximo do Sol? Tá? Então é exatamente a densidade, ou seja, os gases, tá, mais nobres não favorecem a emissão de calor, eles são mais leves, eles vão subir. Então os gases mais densos, né, o argônio, oxigênio, que está ali próximo das camadas inferiores, que nos proporcionam a maior sensação, tá, de calor, tá? Então basicamente isso. A explicação é essa, é muito simples. Então você mais próximo do Sol, mais alto, você deveria sentir mais calor, só que ao contrário, você sente mais frio, e quando você deveria sentir mais calor próximo da fonte de luz, não é isso? Então é ciência, é eletromagnetismo, tá tudo aí, tá explicado. Não é muito complicado quando você pesquisa. É por isso que eu digo, tá? As pessoas que vão para uma faculdade, eu admiro as pessoas que vão, perdem tempo, passam anos, né? Um médico, um advogado, né? Seja lá qual for o profissional, mas a gente aprende muito, tá? Estudando e não indo à escola. Então é isso, gente, tá bom? É uma simples explicação para os 3 dias de escuridão, ok? É possível sim que aconteça, porque no início não tinha o eletromagnetismo, tá? Não tinha a atmosfera, as condições para que o ser humano conseguisse ver, né, e respirar, e essas condições foram criadas. Então, a partir do momento que a água, né, o ar e a terra, né, ou seja, a terra já existia, ela era vazia, não sei qual é a proporção, qual é o tamanho, qual a altura, não sei, né, mas eu sei que existe várias terras, né, e nessa porção aqui, os criadores, né, criaram o ambiente propício para que o ser humano pudesse existir. Então, basicamente é isso, gente, tá? Se cessar o eletromagnetismo,
a gente deixa de existir. Pode existir como pessoa, mas voltaríamos a ser uma massa, né, disforme, né? Não é assim que diz? A Terra era vazia e sem forma. Claro, não existia nada, né, que pudesse, ou que pudéssemos visualizar, né, pudéssemos sentir, que pudéssemos cheirar, porque as condições não existiam. Então, a partir do momento foram colocados luminares, Sol, Lua, polares, ou seja, polares cria o movimento, Sol elétrico, Lua magnética, então cria-se o campo toroidal, eletromagnetismo. O mesmo princípio do motor, essa lâmpada que está aí, tudo é vibração, energia é vibração, tá? Há uma corrente alternada, a corrente pulsa, e esta lâmpada que vocês estão vendo aqui atrás de mim, ela oscila 50 mil vezes por segundo, tá? Aí no Brasil é 60 mil, porque aqui a frequência, a ciclagem é 50 Hz, aí no Brasil é 60 Hz. Então, 50 mil vezes por segundo essa lâmpada aqui está piscando, tá? É uma luz até de LED, é radiação ionizante, faz muito mal. Eu até aconselho, procurem usar lâmpadas incandescentes, queimam com mais facilidade, tá? São mais caras, você consome um pouco mais de eletricidade, mas faz muito bem para a saúde, tá? Isso aqui é um veneno, tá? É radiação ionizante, tá bom? Então vamos ficando por aqui. Gratidão a todos, até a próxima live.